Olá, Tati, bom dia. Bom dia, Marco. Bom Já dia. estamos, já estamos online, portanto, os nossos queridos participantes ou ouvintes já nos podem ver e ouvir. Eu quero te agradecer, antes de mais, pela tua generosidade, pela disponibilidade para falarmos hoje sobre um tema tão importante e que está sempre na ordem do dia. É uma alegria poder partilhar este espaço contigo. E podermos transmitir talvez aqui algumas ideias, alguns princípios que possam trazer insights ou revelações para as pessoas que nos estão a ouvir, que lhes permitam ter relações mais, vamos dizer assim, relações mais saudáveis. É um prazer. A Tatiane é a juíza de Direito em Cuiabá, não é? No estado do Mato Grosso, no Brasil. É um estado do interior do Brasil, se eu não me engano. No centro do No centro do país. Tem uma vasta experiência de muitos anos nesta área do trabalho dentro da sua área profissional com violência doméstica e é um prazer partilhar um pouco deste espaço com a Tatiana e ouvir, no fundo, também aquilo que é a sua experiência, o seu trabalho, sempre agora com o enfoque dos ensinamentos de Bert Hellinger, não é? Que desde há uns anos é esta parte temos partilhado em alguns momentos de aprendizagem, de trabalho, também de amizade, de conversas informais, que tem sido muito bom para mim tem sido muito bom, espero que para a Tatiana também. Eu primeiro quero agradecer o convite. Bom dia aos que estão assistindo do Brasil, de Portugal, boa tarde, né? E eu acredito que a partilha sempre acresce muito. Então, realmente é uma temática, a temática da violência doméstica é uma temática que, dentro da minha área de trabalho, tem só 21 anos que eu conheço, e há alguns poucos anos, que são cerca de 6 anos, conheço, 6, quase 7 anos, conheço essa dinâmica dentro da visão da constelação familiar, né? Então, tem realmente uma grande modificação nesse caminho, Marco, e a gente segue bem melhor, bem mais leve, compreendendo muito mais do que as coisas que acontecem, né? Sim, eu peço desculpa, o som não estava a funcionar. Sim, é verdade, naturalmente. Então, Tatiana, eu sugeria que talvez começasses por partilhar um pouco daquilo que é o teu trabalho, a área de intervenção, e de alguma forma começarmos um pouco a falar destas dinâmicas de violência doméstica que por vezes surgem nas famílias e não só, mas violência doméstica será nas famílias, não é? No seio familiar, e de alguma forma nós podemos começar então aqui a partilhar algo daquilo que é o enfoque de Bert Hellinger no fundo, naquilo que é o teu trabalho também, que parte muito em primeiro lugar, de uma mudança da nossa própria postura, não é? Em relação à forma como olhamos para este fenómeno da violência doméstica. Bom, como eu já disse, né, eu trabalho há 21 anos como juíza, e nesse tempo, o que acontece? Eu sempre via muitas pessoas brigando, não só em varas de violência doméstica, mas a briga e a violência intrafamiliar traz tantos conflitos, né, para serem analisados. Então, eu sempre tive a oportunidade de entrar em contato com esses conflitos. Quando eu conheci as constelações familiares e entendi, né, como acontece a dinâmica desses conflitos, eu também entendi que eu precisava ter uma mudança pessoal para poder olhar para esses conflitos de uma maneira diferente. E aí entra uma questão chamada postura. Certa vez, Marco, eu fui convidada para fazer uma palestra e uma das pessoas chegou para mim e me perguntou: você trouxe material? Você trouxe um PowerPoint? Você trouxe um Prezi, alguma coisa assim? E eu falei: não, o material sou eu. Não tem exemplo melhor do que o material, no que eu me transformei e naquilo que eu posso falar. Dentro do meu trabalho, eu aprendi que as constelações familiares se aplicam também à organização desse trabalho, né? Então, a como eu olho com as pessoas que partilham esse tempo, nós ficamos mais tempo dentro do nosso trabalho, muitas vezes, né? Ficávamos, né? Do que dentro das nossas casas. Então, você tem que passar por um aprendizado do que é conviver com as pessoas e como estruturar o seu trabalho e o seu local. Depois você passa numa outra visão. Eu atendo muitos advogados, algumas partes,
né, o que a gente chama aqui de promotores de justiça, que são o Ministério Público, né, a Defensoria Pública, que são os advogados do povo, né, que as pessoas que não têm condição. Então, todos esses atendimentos, eles também precisam ser feitos de uma maneira diferenciada. E também por ocasião das audiências, né, quando nós fazemos a oitiva das pessoas, né, e nós trabalhamos aqui tanto com a área civil, que são as separações, os alimentos, como também, né, a parte criminal, que são os crimes cometidos, né? Então, como que acontece a dinâmica, né? Como que o olhar das constelações familiares acresce algo? Ele acresce muito, porque quando você olha, você aprende a olhar aquela demanda que é trazida para você, né? Então, você aprende a olhar as pessoas que estão ali presentes e entende que todas fazem parte de uma única dinâmica. E que o juiz, no caso, precisa estar lá no último lugar para poder enxergar toda essa dinâmica, né? Então, a importância dos campos de informação, né? Ontem eu estava conversando com uma colega, ela fazendo uma perícia num processo, e ela perguntando para mim, nossa, mas então, eu falei, não, primeira coisa, a gente precisa olhar esse campo de informações que é trazido para a gente, quer seja num processo, né, que é trazido para o juiz, quer seja você sentado assistindo a uma audiência. Então, você sente, você olha, você escuta. Eu estou conversando com você, assim, parece que eu tô olhando a minha sala de audiências e estou vendo algumas das dinâmicas que vêm. Então, muitas pessoas que não conseguem olhar uma nos olhos do outro. Então, antes de você dar uma decisão de simplesmente aplicar a lei ao processo, essa oportunidade de centramento e de abertura é muito importante, né? E você entender que as pessoas não conseguem olhar uma nos olhos do outro, as pessoas não conseguem olhar para aquele relacionamento onde ele era bom, né? A dinâmica de pais e filhos, né? Então, é tanto envolvido, e a riqueza que a constelação familiar traz dentro da compreensão dos relacionamentos entre família é muito grande, né? Eu sempre dou um exemplo muito importante para mim, e que talvez seja um dos exemplos mais gratos para mim, numa separação, um casal muito simples veio, e no primeiro momento eles estavam assim estranhos, sabe, o cabelo todo bagunçado, a roupa estranha, com aparência que não tinham tomado banho, uma aparência estranha. Mas isso não era uma aparência deles, era a aparência do conflito que eles estavam dentro, né? Então, quando você consegue olhar dessa forma, e não chegavam, as questões que eles queriam tratar eram pequenas demais, mas que não levavam eles a fazer uma conciliação, eles não conseguiam chegar a um resultado juntos. E eu fiz uma sugestão para que eles conversassem, e se pudessem, eles retornassem numa próxima oportunidade. E eles fizeram isso. Foram para casa, pensaram mais um pouco e conseguiram fazer uma coisa muito bacana, que é conversar. Num outro momento eu saí e voltei. Eu estava na minha sala, isso 1 mês, 2 meses depois, eu não me recordo muito. Eu passei e vi um casal sentado, né? Um casal normal, muito, né, tranquilo. E esse casal chegou e o menino que trabalha comigo, né, falou o seguinte: ah, esse é aquele casal, doutora. Esse que casal, aquele casal, aquela pessoa. Ah, eu falei assim, vocês dois, meu Deus, como vocês estão bonitos, como vocês estão bem. Olha, que bom eu poder ver vocês aqui hoje tão bonitos. Como é que tá tudo? Não, agora nós fizemos um acordo. Agora nós resolvemos a nossa questão juntos. Então, a possibilidade de um olhar e de se ir lá atrás e de se olhar onde os dois conseguiam resolver um relacionamento juntos, onde eles começaram algo bom juntos, é tão bonito. E o que traz de força para as pessoas, né? De fortalecimento da pessoa dentro de um ambiente desses. Olha, é uma das grandes alegrias e um dos grandes presentes é ver e poder ver que as pessoas conseguem ainda ter a oportunidade de olhar uma para a outra
e construir uma solução para aquele conflito que é trazido, né? Então, só a oportunidade de você entrar em contato com essas pessoas tão maravilhosas, né? Porque o ser humano é maravilhoso, né? E eu me recordo do último camp, a Sophie falava que quando ela olhava o palco era como se ela olhasse várias pessoas pedindo ajuda, né? Você recorda? Você estava, né? Claro, você estava, né? Eu estive, sim, eu estava presente. Você recorda, não sei se você se recorda quando ela olhava para o palco e falava, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão pedindo muita ajuda, né? Ajuda. Sim. Então, você imagina isso dentro de uma profissão como juiz. A quantidade de ajuda que se pede é tudo, é um pedido de ajuda para que se solucione um conflito, né? E o quanto é importante você saber o seu lugar dentro dessa história toda, né? O advogado também saber, porque muitas vezes a dinâmica dos advogados, né? Ela entra em conjunto com a dinâmica das partes, né? E aí se desenvolve toda uma história, todo um campo de informação que leva em conta todo mundo que está ali presente, né? E isso é muito interessante. É muito interessante. Já entra o princípio, não é, da ressonância do campo e que acaba por ser também benéfico para todos os que estão a ver e que estão a assistir, de alguma forma também retiram algo de bom para si, pelo menos, se não menos do que isso, pelo menos um insight, uma imagem que eventualmente possa conduzir a uma solução. O conflito com frequência na família e sobretudo entre o casal, ele muitas vezes surge por questões do contexto social, do dia-a-dia, não é? Questões do cotidiano. Por vezes estamos tão envolvidos, tão embrenhados naquilo que é a nossa vida cotidiana, que deixamos de olhar para o outro, não é? E quando olhamos para o outro, e quando finalmente olhamos para o outro, ainda esperamos que ele venha nutrir algum espaço, algo em mim, alguma necessidade minha, e ele não o pode fazer, porque provavelmente também está embrenhado nas suas questões, né? no seu cotidiano, né? No seu dia-a-dia. Então, isso com frequência, traz situações de conflito, né? Traz situações de conflito, traz dor, porque a nossa expectativa em relação ao outro talvez seja demasiado grande em relação àquilo que ele nos pode dar, não é? Então, em primeiro lugar, achei fantástico o teu comentário. Então, em primeiro lugar, eu preciso de olhar para mim. Eu preciso de olhar para mim e preciso de alguma forma trabalhar em mim esses espaços, essas áreas em que eu preciso de me nutrir em primeiro lugar para eu poder estar bem para o outro, não é? Para eu poder estar disponível para o outro. Sobretudo uma disponibilidade sem expectativa, sem esperar o retorno. É claro que quando temos o retorno é bom, não é? Quando temos o retorno, quando a troca é boa, é mútua, e é positiva, isso permite-nos evoluir enquanto, quer seja numa amizade, num relacionamento íntimo, num relacionamento profissional, em todas as áreas, não é? Agora, nós chegarmos a este ponto, no meu caso, eu costumo às vezes dizer, a brincar, que eu demorei 40 anos a chegar lá, ou pelo menos a começar a perceber um pouco melhor, não é? Porque os primeiros 40 anos da minha vida estava tão embrenhado em questões profissionais, de trabalho, de filhos, não é? Todas essas questões, que olhei pouco para essas áreas da minha personalidade, do meu ser, que precisavam de ser olhadas. E de alguma forma isso também foi positivo em muitos aspectos, porque as nossas fraquezas também nos dão força, não é? Também nos dão força para encarar os desafios que a vida nos coloca. Só que a certa altura nós precisamos mesmo de olhar para essas áreas, para essas questões, porque, sobretudo, eu falei de 40 anos porque foi precisamente, no meu caso, foi nessa altura. Então eu costumo dizer que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Concordo contigo. Então, a partir daí, eu comecei a procurar estes caminhos, estes conhecimentos, a ter leituras diferentes, e isso tem sido fantástico. E porquê é que eu comento isto? Porquê é que eu falo isto? Porque reconheço que houve episódios, até eu começar a chegar a esse ponto de sentir uma necessidade de saber mais, de me conhecer melhor, de nutrir as partes de mim que precisavam de ser nutridas. Eu reconheço que houve episódios da minha vida em que eu fui violento, em que eu fui agressivo. Violento não no sentido físico, mas talvez nas palavras, talvez nas atitudes, não é? E eu comecei a ver que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, ele não era benéfico
para mim, sobretudo em primeiro lugar, mas também para os que me rodeavam. Porquê? Porque de alguma forma estava a afastar as pessoas, no fundo o meu círculo mais próximo estava a afastar as pessoas de mim, as pessoas que me amam. E é claro que isso não traz nada de bom, nem para mim, nem para a minha parceira, neste caso, né? Porque eu tenho uma relação muito longa, já de um casamento muito longo, e também um namoro já anterior longo. Isso não estava a ser bom nem para mim, nem para a minha parceira, nem para os nossos filhos, né? E então essa tomada de consciência, isto tudo para dizer que a tomada de consciência é muito, muito importante. É nós tomarmos consciência de que esta energia, ela está dentro de nós. Se nós permitimos que ela saia, isso é outra questão. A agressividade, ela está dentro de nós, faz parte da natureza humana. Agora, se eu permito que a agressividade se torne uma violência, isso já depende de mim. Já depende do meu olhar. E depende muito de eu olhar para o outro e também sentir que o outro é um presente na minha vida. E se eu, de alguma forma, tomo uma atitude ou tenho um comportamento que afasta este presente que a vida me trouxe, então isso é algo que não é bom para mim, não é? Não é bom para mim, não é bom para o outro, não é bom para aqueles que me rodeiam. Isso permitiu, a partir de certa altura, até depois começando a trabalhar nesta área, não é? Na área também de alguma forma de ser um mentor, um coach para as outras pessoas, de alguma forma a partir do exemplo da transformação que as pessoas também, muitas delas viram que se passou comigo, que eu pude testemunhar essa transformação. Nesse sentido tem sido muito positivo esse testemunho, essa experiência e essa partilha de conhecimentos com casais e com famílias que muitas delas estão a atravessar situações de conflito e algumas em que a violência doméstica já se manifestou de alguma forma, não é? Para ambas as partes, embora nós saibamos que estatisticamente a mulher aparece mais nas estatísticas e com uma diferença muito grande em relação aos homens, não é? Mas eu acho que desta parte estatística e deste trabalho, a pessoa indicada para nos dar um retorno és tu. É muito interessante dentro do mundo quando a gente fala da visão da violência doméstica. Para algumas culturas, algumas questões não são consideradas como violência doméstica, mas nós sabemos que na verdade se constituem como violência doméstica. E a violência doméstica, ela tem dinâmicas muito próprias, né? E a gente costuma dizer que ela acontece em ciclos, né? Então, a violência doméstica, ela é cíclica. E vamos ampliar um pouco mais, vamos levar além da mulher, vamos levar a violência doméstica que acontece dentro do seio familiar mesmo, dentro da família mesmo, né? Então, é a violência do homem contra a mulher, nos casais homoafetivos, mulher com mulher, homem com homem, também existe essa questão da violência. Na violência do pai com o filho, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Então, são várias dinâmicas que acontecem dentro da família, né? Com os avós, né? A violência contra o idoso, né? E isso é uma coisa que acontece bastante. Então, você calcula todas essas dinâmicas e aí você joga o ano de 2020 e tudo que vem acontecendo neste ano, onde nós estamos cada vez mais, ou mais sós, ou mais em contato com a nossa família, e tudo que vem acontecendo em função desse contato, onde a gente joga algumas pequenas pitadinhas, né? Como se fosse pitadinha de angústia de alguns, né? Pitadinhas de falta de possibilidade e visualização de futuro, pitadinhas de eu não consigo mais conviver com as pessoas porque aonde eu estou, como eu estou, os meus ânimos são outros, né? Então, quantas dinâmicas de violência doméstica nós temos? Então, hoje, eu vejo uma necessidade de se olhar muito além da violência contra a mulher. Eu falando ontem com uma pessoa, e a pessoa me falou, eu conheço alguns amigos que eles, os homens, são vítimas de violência doméstica, como você está me falando, né? E como essa dinâmica dessa violência doméstica contra os homens também pode acontecer, né? Mas aí você tem aquela questão, né? Todos temos dentro de nós o bonzinho e o malzinho, né? Quer dizer, a vítima e o algoz, eles convivem, né? E um olhar para si é o que permite que a gente consiga dosar isso e não prejudicar a outra pessoa.
eu achei muito bonito quando você falou, quando nós olhamos para o outro que está na nossa vida e entendemos que o outro é um presente para nós. Então, todas as pessoas que aparecem na nossa vida, elas são um presente para nós, né? E com essa frase sua, eu me considero uma grande sortuda, porque quantas pessoas diferentes eu conheço no meu trabalho e na minha vida, muitas das quais eu nem lembro quem são, né? E são pessoas que me tocaram a vida de uma forma ou de outra. Quantos presentes, então, eu já não ganhei? E as dinâmicas são muito grandes. Os tipos de violências que existem, né? A gente fala que às vezes é só a violência física, né? Tem pessoas que falam, mas eu não bati, né? Eu não empurrei, mas aí tem a violência emocional, né? Que é a violência que a pessoa faz, né? Quer seja de falar que a pessoa diminuir a pessoa, né? Não ter um contato respeitoso com o outro que está à frente, né? O xingar, né? O menosprezar, a questão da violência patrimonial, né? Que diz respeito aos valores, né? Não só do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, mas também contra os idosos, né? Quanto isso é importante, né? E tem violência patrimonial, violência de cunho sexual, que são os estupros, né? E que isso pode acontecer de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, como esse ciclo? E o ciclo a pessoa começa boazinha, aí ela começa a dar os primeiros sinais, aí vem o primeiro tipo de violência, e a tendência é aumentar. Aí a pessoa comete a violência, aí ela vem e fala assim, não, desculpa, né? Que aí vem uma fase que agora vai estar tudo bem. E o ciclo começa de novo. E se nós não nos atentarmos, o que acontece dentro desse ciclo da violência doméstica é exatamente é como se cada vez que viesse, vem de uma maneira mais forte e revestida de uma outra roupa, né? Ela vai trocando as roupas e vai trazendo algum detalhe a mais sempre, né? Então, dentro da constelação familiar, como é que a gente pode ver isso? A gente vê isso como um sistema de compensação, né? E essa compensação ela pode vir das mais diversas formas possíveis, né? E culturalmente isso pode acrescer e muito, né? Dentro das nossas dinâmicas, dessa sociedade patriarcal, né? Na grande maioria dos latinos, né? Nós temos essa dinâmica da sociedade patriarcal. É verdade. Eu gostava de pegar aí o gancho da violência contra os idosos. Na minha experiência profissional, eu trabalhei 20 anos para empresas multinacionais na área da tecnologia. A minha formação de base é tecnológica e dá uns 10 anos esta parte, então eu comecei a entrar mais na área das ciências sociais e relacionamentos. E essas empresas da área da tecnologia eram empresas asiáticas. Então eu viajei para lá, Coreia, Japão, viajei algumas vezes para lá. E notei e pude observar em primeira mão, não é? Porque uma coisa é nós ouvirmos o testemunho de alguém, não é? E claro que o testemunho de alguém é precioso também, não é? Mas outra questão é nós podermos ver com os nossos próprios olhos. Então eu pude ver naquelas culturas a forma como os cidadãos sénior, os idosos são tratados, o respeito com que são tratados. Naturalmente que há situações sempre excepcionais, não é? Mas tendencialmente são culturas que tratam os idosos com uma reverência, com uma honra, com uma atenção à sua dignidade, ao seu conhecimento, à sua experiência, que a sociedade ocidental não tem tanto presente, não é? Então eu achei muito bonito a forma como pude vivenciar e ver em primeira mão esse movimento destas culturas. E eu tive um contacto muito breve, quer dizer, viajei várias vezes para lá, mas quer dizer, era em trabalho, não é? Viajei normalmente em trabalho. Por um lado, viajar em trabalho permite-nos ver coisas que habitualmente quando fazemos turismo não vemos, não é? Porque eu pude conhecer as rotinas, levantar-me à hora habitual a que as pessoas se levantam, ir para o escritório, trabalhar, ir almoçar com os colegas, depois trabalhar à tarde, depois jantar com os colegas ou não, enfim,
conhecer algumas das famílias. Então isso, de alguma forma, permitiu-me conhecer um pouco das suas dinâmicas familiares e perceber e vivenciar em primeira mão, in loco, esta consideração, este respeito que têm pelos mais velhos. E dentro do âmbito profissional, a forma como os colegas que já estão há mais tempo no trabalho, os que já estão em posições de liderança, e mesmo aqueles que já se retiraram, mas que continuam como consultores das empresas, a forma como são respeitados e como a sua palavra é sempre tida em conta quando há que tomar uma decisão importante, porque é reconhecido que a sua experiência de vida, o seu conhecimento, aquilo que estudou, enfim, tudo aquilo que traz aquela pessoa é de um valor inestimável na hora de tomar uma decisão. Então, eu comento isto também para trazer um pouco da consciência da necessidade de nós respeitarmos os nossos idosos, eu não gosto muito da palavra idosos, parece-me assim, mas enfim, é uma palavra, mas sobretudo a forma como tratamos e encaramos os nossos cidadãos mais experientes, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, também trazer um pouco de luz para este assunto e de alguma forma promover uma mudança de atitude e de comportamento perante estas, enfim, perante todas as pessoas, mas perante estas em particular. E relativamente à questão das dinâmicas de violência doméstica, com frequência também isso traz alguns dos efeitos que podem vir daí podem de alguma forma e têm impacto, sobretudo nas relações em que há filhos, de alguma forma a necessidade que um filho tem, por exemplo, quando olha para pais em conflito e para situações de violência doméstica dentro desta dinâmica familiar, levar a que os filhos procurem de alguma forma escapar, não é? Escapar a este ambiente, a este contexto, de alguma forma procurando soluções, e às vezes essas soluções passam por comportamentos de delinquência, de utilização de substâncias que lhes permitam de alguma forma ficar aliados destas realidades, não é? Isso acaba por ser também um efeito, um side effect, como é que pode ser em português, um efeito colateral destas dinâmicas. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. A primeira dinâmica que se encontra onde um pai e uma mãe brigam é que eles nunca olham os filhos. Eles não conseguem se olhar direito, eles olham o conflito, né? Então eles estão aqui, o conflito está no meio, eles só conseguem olhar o conflito, é como se tivesse algo aqui, e eles olhassem para este algo, e os filhos ficam perdidos. Então nessa perda, os filhos consideram-se responsáveis pelo conflito. Então imagina o que te compõe, que você é pai e mãe, né? Então o seu pai e sua mãe brigando ali, como funciona isso dentro de você? Então é a briga que está dentro de você e você está do lado de fora e não se sente parte, né? E você vai procurar um conforto fora. Então você vai procurar um conforto que pode muitas vezes te levar para uma bebida alcoólica, né? São as adições, né? São os adictos, né? As bebidas alcoólicas, a droga, né? E como nós vivenciamos isso hoje, né? Como existem pessoas que procuram essa fuga, mas não é uma fuga, né? É como elas procuram um conforto nesses vícios, né? Então eles procuram às vezes o conforto nos vícios. E como é que são de natureza são esses vícios, né? Então a gente sabe que são as compulsões, né? Ou são compulsões alimentares, mas a grande preocupação dentro da violência doméstica é justamente a bebida alcoólica e o excesso, né, da bebida alcoólica e as substâncias entorpecentes. As adições podem vir na forma, por exemplo, de uma obsessão pela internet, enfim, há um conjunto, e sobretudo agora os nossos... No meu tempo de juventude não havia internet, não é? Então qual era a fuga? Era precisamente para o álcool, para essas dependências desse género, não é? Agora com a internet e com os videojogos e com outro tipo por um lado, a dependência por este tipo de coisas talvez não seja
tão, como dizer assim, ter um impacto tão grande na vida da pessoa, da sua saúde, pelo menos física, não é? Mas do ponto de vista da saúde mental tem, não é? Quando surge essa necessidade de fuga. E essa necessidade de fuga, ela realmente vem de um olhar para uma situação em que a pessoa não se sente bem consigo própria, porque está a observar aquilo que é, no fundo, quando olha para os seus pais, e se olharmos para esta dinâmica familiar, quando olha para um pai que tem um comportamento abusivo ou agressivo com a mãe, quando olha para uma mãe que tem um comportamento abusivo ou agressivo com o pai, no fundo, de alguma forma, está a receber uma mensagem de aquilo que o constitui, aquilo que o compõe, aquilo que, no fundo, fundou o seu ser, está na origem do seu ser, não é bom. E é claro que isso traz uma tristeza e de alguma forma uma mágoa muito profunda, não é? Que leva a comportamentos desviantes, que leva à delinquência, que leva à fuga para as drogas, para o álcool, não é? Isto também é algo que, com este olhar, com este enfoque da constelação familiar de Bert Hellinger, nós conseguimos promover um apaziguamento, não é? De alguma forma um esvaziar da tensão do relacionamento, não é? Um distensionamento, que permite que as trocas que de alguma forma puderam entrar num ciclo vicioso negativo possam a pouco e gradualmente começarem a transformar-se em trocas eficazes, em trocas positivas, porque o equilíbrio que nós conhecemos da constelação familiar, ele tanto se dá pela positiva quanto pela negativa, não é? Se eu provoco um dano à pessoa com que me relaciono, ela vai sentir uma necessidade de me provocar um dano a mim também. E é legítimo que o faça. Mas se conseguir ter esta consciência e conseguir provocar um dano um bocadinho menor, não é? Podemos então gradualmente começar a entrar em rondas de trocas em que passamos de um dano para um como é que agora faz uma palavra? Para algo de bônus, né? Sim, passamos de algo negativo para algo positivo. Então, se o outro me dá algo de bom, eu então já começo a sentir-me preparado e sentir o impulso de devolver algo de bom. Então, este olhar, esta forma, é claro que nada disto desculpa uma agressão. Nada disto desculpa uma agressão. Nós sabemos que há regras e quando muito há regras, se não houver outras, há regras de bom senso. Há regras de bom relacionamento, não é? E nós podemos utilizar inúmeras ferramentas que hoje em dia estão disponíveis. Comunicação não violenta, podemos encontrar inúmeros artigos na internet. Não precisamos de ser especialistas, precisamos de ter bom senso. Precisamos de agir claro, agir com a cabeça e sobretudo com o coração, não é? Precisamos de ter bom senso. Então, se precisamos de informação, podemos hoje em dia, se a internet foi algo que nos trouxe, foi a disponibilidade da informação de uma forma quase imediata, não é? Então, nós podemos procurar essa informação, saber comunicar melhor, saber comunicar de uma forma mais efetiva, não é? Sabendo que se eu cometo uma transgressão, se eu faço algo que põe em risco o outro, que põe em risco a integridade física, psíquica da outra pessoa, eu estou a colocar-me numa posição em que eu posso sofrer uma consequência, não é? E eu preciso ter isso em mente também, que o facto de eu ter consciência destas questões, isso não desculpa os atos que eu possa cometer. Então, antes de ter o impulso de fazer algo, de ter cometer um ato que seja contrário àquilo que são as regras, pelo menos de bom relacionamento e de bom senso entre as pessoas, não é? de boa comunicação entre as pessoas, então dar esse passo atrás, aquilo que Bert Hellinger nos ensinou, dar esse passo atrás e conseguir olhar para a situação e tomar uma decisão diferente. E para isso, às vezes, em trabalhos aqui de grupo com pessoas ou individuais, as pessoas dizem, isto já é um bocadinho mais virado para os relacionamentos, estou à espera, ainda estou à espera da pessoa certa para mim. Ainda estou à espera do príncipe encantado ou da princesa perfeita ou perfeito. E o meu comentário com frequência é não espere pelo certo ou pela certa, procura a pessoa que tem a terapia em dia.
Ter a terapia em dia, o que é que significa? Não significa que a pessoa é perfeita, ou chegou ou é iluminada, ou agora é um guru. Não, não é isso. É aquela pessoa que já tem consciência que, quando está prestes a ter um sequestro emocional, quando está prestes a entrar, a perder o controle, consegue dar um passo atrás, respirar, não é? E tomar uma decisão diferente. Tomar boas decisões, melhores decisões, não é? E isso vem muito de querer tomar conta e consciência de que estas dinâmicas podem acontecer comigo. O facto de eu ter tido contacto com a constelação familiar e com outras áreas, com a Gestalt, por exemplo, que está muito na base também, é uma das áreas que Bert Hellinger vivenciou e estudou, não é? E que trouxe também para o seu trabalho. Enfim, outras áreas, não importa qual é a área, mas o facto de eu tomar consciência disto não quer dizer que eu em determinados momentos, não possa ser tomado por um sequestro emocional, por um surto de qualquer espécie, que me leva a tomar uma atitude que eu não tomaria numa situação normal, não é? Agora, eu preciso de ter consciência que isto acontece, preciso ter consciência que sou humano e preciso de dar este passo atrás e de olhar e pensar, e olhar para a outra pessoa e perceber que o que está a acontecer comigo não tem a ver com ela. Ela é um espelho para mim e, de alguma forma, ela pressionou um botão, não é? Ativou um gatilho, um mecanismo que me está a levar a ter estes sentimentos, estas emoções, às vezes violentas. Então, se a outra pessoa não é o problema, então eu olho para mim e cresço internamente para poder estar disponível para o outro. E graças a Deus, quando o outro, graças a Deus, vamos lá, ver sem nenhuma, é uma força de expressão, fruto do meu contexto social e de crescimento, que a outra pessoa tenha paciência para esperar por mim, porque isso também é um bónus, é uma dádiva, não é? Porque ninguém é obrigado a ficar connosco, mas se a pessoa tem paciência para esperar por mim, para esperar que eu chegue lá, que me possa dar talvez até algumas dicas, não é? De como é que eu posso chegar lá, então isso também é um grande presente para que claro que eu possa retribuir da mesma forma, não é? Para que eu possa esperar pelo outro quando ele precisa do seu tempo para tomar consciência das suas próprias dinâmicas e das suas próprias questões. Eu, quando embalo, não paro, já percebeste, não é, Tati? Peço desculpa. Você está falando e eu estou aqui olhando. Dessa história do espelho, quando eu olho para o outro, eu vejo um espelho. Quando eu falei para ti que eu tenho o casal começa a discutir parece que existe algo no meio. Eu ia falar exatamente, existe um espelho no meio, onde quando eu olho para o outro, eu quero brigar com o outro, e na verdade eu estou brigando comigo mesmo, né? Eu estou olhando algo meu que eu não gosto no outro. Então é uma coisa muito interessante. E é muito importante, porque voltando à questão das adições, né? Voltando à questão, por exemplo, da bebida alcoólica, é uma das questões que mais dá problemas dentro da dinâmica familiar, né? Não o beber, mas o beber em excesso, né? E onde isso está ligado, né? A pessoa passa uma eterna procura, né? Tanto na substância entorpecente quanto na... Então, algumas pessoas falam, é falta de pai, é falta de mãe, mas a gente sabe desse bom senso do estudo que a gente tem das constelações familiares, que nem sempre vai ligar o pai ou vai ligar a mãe, depende do contexto, né? Das autorizações. Por exemplo, esses dias eu estava lendo alguma coisa em algum lugar que eu não faço ideia onde era, porque o volume de informações é muito grande, né? E eu achei bastante interessante a forma que se colocou essa questão das drogas, né? Ou a questão da bebida além da cota, que levava por exemplo, a mãe, quando ela não autoriza o filho ir até o pai, né? Aquela criança, né? Aquela criança que pode ser o adulto, mas a criança interior passa a querer procurar o pai em outros lugares. Já lembrei. Renata Pinotti estava falando num chat com várias pessoas e ela estava falando com a Daniela Migliari, né? E mais com algumas pessoas sobre essa questão um chat de WhatsApp.
né? E ela falando dessa questão das adições, né? E ela falava da questão da compulsão alimentar, mas que, claro, que não é só a questão da compulsão alimentar, a gente sabe disso, né? Onde não se deixa, por exemplo, onde não, no caso não se deixava, a mãe não deu permissão para que o filho chegasse até o pai, né? Como a gente sabe que na constelação familiar é o pai que nos leva ao mundo, né? É pela mãe do pai que nós vamos ao mundo, né? E isso é através de um movimento de alma, um movimento de coração, né? Onde eu encaixo isso aqui e isso me permite, me dá um passaporte, né? Me dá o green card, né? Para eu poder para eu poder chegar na vida, né? É o green card da vida. Então, o quanto é importante a gente olhar isso, né? Quando nós estamos fechados, quando nós estamos no meio desses véus todos e não conseguimos enxergar essas dinâmicas, né? Quanta angústia existe porque não para de se procurar algo, né? Então eu começo a procurar dentro de mim, começo a procurar fora e eu não olho para dentro de mim aquilo que eles chamam de ponto cego, né? Então isso isso ocasiona. Então, se eu agrido alguém, se eu faço algo contra alguém, na verdade, eu estou me agredindo, né? Porque eu estou numa luta, né? É aquela situação do jogo de futebol americano, onde se pega, o de rugby, né? Eu pego a bola e eu saio batendo em todo mundo, porque a bola é minha, ela me dá segurança, e eu vou chegando ali, mas eu preciso sempre fazer esse caminho batendo em todo mundo, porque é um caminho só, é um caminho solitário, né, de uma procura sem fim, onde eu preciso derrubar todos os meus oponentes, que eu considero oponentes, né, derrubar todas as pessoas e todas as situações. E aí eu entro dentro de um caminho muitas vezes sem volta. Isso me recorda uma situação muito em particular. Um jovem e sua mãe, onde esse rapaz foi preso. Nós somos, aqui em Cuiabá, nós somos 4 juízes que trabalhamos com violência doméstica. A cidade tem mais ou menos entre Cuiabá e Várzea Grande, que são 2 cidades, uma ao lado da outra, 1 milhão de habitantes, né? Mais ou menos. E Marco, olha, essa situação é uma situação que a gente faz aquilo que a gente consegue fazer dentro do nosso trabalho como juiz, né? A mãe é uma senhora de 62 anos, com aparência de 90, né? E o filho tem problemas com o crack, né? E o crack é uma droga que muito complicada, porque basta a utilização uma vez dela para que você se torne o dependente, né? Um caminho que provou, ficou, né? A dependência é quase imediata. Exatamente. E ele começou com a maconha, né? Começou com algumas questões assim, e aí deu aso a outras, né? A outras. E o mais interessante disso é que ele vai e volta, e ele sempre está conosco lá dentro ele comete pequenos delitos, né? A última vez ela falou assim: eu tenho vontade de morrer. A mãe falou: eu tenho vontade de morrer. E porque assim acaba o meu problema. Isso acaba, né? Mas pode acabar para ela, mas não vai acabar para ele, porque ele vai continuar, né, dentro dessa. E você não escuta aonde está o pai, né? E aí você entra dentro da dinâmica de outras pessoas, né? De grande parte das pessoas que cometem crime. Você pergunta numa audiência o nome da mãe. Fulana de tal. Nome delas. Senhora Dona Maria dos Anjos, né? Ou tem um nome, né? Vamos colocar. Sabe o nome da mãe rápido? Passa assim, ó. Vou falar o nome da minha mãe. Se eu pegar um para mim e perguntar assim, qual é o nome de sua mãe? Maria Cristina Pichler Colombo, né? Então, pá, vem o nome. E se eu perguntar para ti, Marco, o nome de sua mãe, né? Vem rápido. Na hora que você pergunta e fala assim, nome de seu pai. Eu não tenho pai. E muitas das vezes é essa a resposta que nós temos. Eu não tenho pai. Olha que peso, né? É verdade. Que peso.
E a pessoa, você vai olhar os delitos que ela comete, e você vai olhar e como a pessoa fica muito braba, muito nervosa quando você pergunta do pai, né? Aonde você coloca dentro desse contexto o pai, é como se a pessoa considerasse que ela não tem um pai, que ela não foi gerada a partir de um pai, que ela só tem a mãe. E aí você dá uma quebra, né, dentro da concepção de constelação familiar, que você começa a entender um pouco mais dessas dinâmicas, né? Claro. Sim, pode falar. Perdão. A substância, qualquer que seja, ou a compulsão, qualquer que seja, ela no fundo é um substituto. Ela substitui algo, não é? E com muita frequência, não é que seja sempre, mas com muita frequência, o que é que substitui? Substitui precisamente o pai. Substitui a necessidade de ter o pai, não é? Quer seja tabaco ou alguma droga relacionada com o tabaco que se fume, não é? Ou outras substâncias, ou álcool. Normalmente é essa a função, é a substituição. Substituir algo de alguma forma, por um lado a substituição, por outro lado o entorpecimento, o deixar de sentir, não é? Mas este deixar de sentir com frequência é deixar de sentir a dor que a necessidade da droga que a necessidade que levou à adição provoca. Sim. Então, nós tomarmos consciência disso e, sobretudo, nesta questão das dinâmicas familiares de casal, de um casal heterossexual, vamos dizer assim, mas é comum a todos os casais, é precisamente o acesso ao pai. O acesso ao pai é algo muito importante e, com frequência, esta alienação que existe em relação aos pais, ela está na origem de muitos episódios de violência doméstica, não é? Quando falamos de violência doméstica, um filho agora na sequência destas questões que têm surgido nos Estados Unidos, de demonstrações, manifestações relacionadas com outro tipo de violência, não é? Houve um homem que veio ouvir uma entrevista de um homem conhecido nos Estados Unidos, que vinha a dizer que a violência que está a surgir nos Estados Unidos, que tantas vezes é associada ao racismo, ele fazia aqui uma conexão diferente. Ele dizia que, na minha opinião, esta violência não tem como base o racismo. Esta violência tem como base a falta de pai nas famílias. A falta de um pai que coloque limites às crianças, portanto, na sua fase de desenvolvimento. E o que ele veio trazer, e ele vinha muito bem informado com estatísticas dos Estados relacionadas aos Estados Unidos, é que as famílias, muitas das famílias, há mais ou menos 100 anos atrás, a maior parte das crianças eram criadas em famílias em que os dois pais estavam presentes. E mais ou menos na década de 30, mais ou menos, essa percentagem mudou. Se somente 25% dos jovens viviam e cresciam em famílias monoparentais, presentemente nos Estados Unidos 75% dos jovens são criados e desenvolvem-se e crescem, não é? Até serem adultos em famílias monoparentais. Então ele fazia eu achei super interessante, porque isto vem muito de encontro àquilo que nós conhecemos, não é? Da visão sistémica de Bert Hellinger. E se era algo que eu já sentia, então passei a ter, claro, naturalmente não está relacionado com o meu país, mas eu tenho a certeza que se eu for procurar estatísticas de Portugal e se calhar do Brasil, nós vamos ter se calhar, não digo as mesmas percentagens, mas se calhar vamos observar padrões idênticos, não é? Então, isto para dizer, voltar aqui à questão das adições, que uma adição em geral vem substituir algo ou vem proporcionar o entorpecimento para uma dor, não é? Que surge pela ausência de algo, e esse algo com muita frequência é a ausência do pai. E eu faço mais um comentário a respeito disto a todos os pais, a todos os homens que nos estejam a ver ou que nos vão ouvir no futuro, que não seja desculpa o conflito que têm com a mãe dos seus filhos para se ausentarem. Exato. Porque nada substitui um pai, seja de que forma for. Nada substitui um pai ou uma mãe. Quanto a isto, nada substitui um pai ou uma mãe, seja de que forma for. Então, coloquem o conflito com as mães dos vossos filhos num patamar diferente da relação que têm com os vossos filhos. Num casal pode haver um ex-marido ou uma ex-mulher, mas não há ex-filhos. Isso não existe. E eu vou aproveitar o seu gancho
E vou cortar você, mas vou aproveitar. E como mãe e como mulher, eu vou deixar um recado para as mães e para as mulheres. Quando olharem para o pai dos seus filhos, permita que ainda que a relação de vocês seja considerada uma relação maravilhosa, permita dentro da sua alma e do seu coração que seus filhos cheguem até o pai deles. Porque a gente sabe que muitas vezes, ainda dentro de um relacionamento, a mãe não permite que o filho chegue até o pai. E essa é a mais sombria forma de alienação parental. É a mais sombria forma de um crime tão silencioso que acontece dentro de famílias que são tão bem estabelecidas, de famílias com uma fundação sólida, mas aonde o ser humano, a mulher no caso, não permite, por questões dela, por questões que ela precisa olhar para ela, que o filho chegue até o pai. E aí você pergunta, nossa, que família bonita, né? Construíram uma história tão bonita, mas eu tenho um filho, e esse filho ou filha tem um problema, é usuário de droga, ou tem um problema com bebida alcoólica. Então fica esse pedido, que as mães, quando elas olharem para o pai dos seus filhos, permita isso, né? E essa permissão vem de um lugar tão simples e tão bonito, que é chamado coração. É verdade, Figura, deixaste-me sem palavras, Tati. Porque estas coisas, estas palavras, elas não são ditas ao acaso, não é? E elas tocam-nos, emocionam-nos, e foi isso que eu senti agora. Esse lugar de amor que vem do coração, ele, para os homens que possam ter dificuldades às vezes de comunicar, de se expressar, isso pode ser um desafio. Então, que permitam à mãe dos vossos filhos que possam ter uma comunicação deste género. Eu gostaria de estar mais presente na vida do nosso filho ou da nossa filha, e eu manifestar esta vontade, ela é muito importante, não é? Manifestar uma vontade assim é muito importante, porque se nós temos uma vontade, uma necessidade, uma intenção e não a manifestamos, o outro não tem a obrigação de adivinhar, não é? Ou se não estiver se de alguma forma a sua consciência, o seu processo mental, o seu processo emocional estiver bloqueado este caminho, então se eu manifestar a minha vontade, talvez possa abrir aqui se não conseguir abrir a porta, pode abrir uma janelinha, não é? E de alguma forma dar espaço ao outro, dizer assim, no teu tempo e quando tu puderes, eu estou aqui, estou disponível para estar presente na vida do nosso filho e da nossa filha. Com frequência, ter uma comunicação assim quebra as barreiras do outro, porque de alguma forma está a dizer, eu respeito o teu tempo, eu respeito o teu lugar, eu respeito a tua função, e eu estou aqui para assumir a minha responsabilidade e a minha função. De alguma forma, se eu consigo fazer isto em relação ao outro, quer seja uma relação heterossexual, homossexual, seja o que for, em que hoje em dia tantos casais homossexuais, isto aqui já entra noutro tema, mas adotam crianças e criam crianças em conjunto, ou então um já tem um filho de uma relação anterior e depois entra numa relação homoafetiva. Isto é muito importante, esta abertura, e isto de alguma forma pacifica as relações e facilita as relações. É impossível, eu diria assim, do meu ponto de vista, é impossível não gostar de alguém que tenha uma atitude destas, que tenha uma atitude assim. Então isso facilita, e perceber que por detrás da dor, normalmente de uma dor muito grande, está um amor muito grande. E quando nós conseguimos olhar para lá da barreira da dor, nós conseguimos ver o amor. Se eu tive uma relação com alguém que não correu bem, e cada um seguiu o seu caminho, mas eu continuo com amor por aquela pessoa no meu coração e ela não me retribui, como é que eu manifesto a minha dor? Eu manifesto com atitudes, se calhar, menos boas, não é? E então isto como exemplo para perceber que por trás normalmente de grandes dores estão grandes amores. Já estamos a fugir aqui um bocadinho ao tema, mas isto enquadra-se, não é? Não, mas isso se enquadra e tem pertinência, porque quando eu tenho quebra disso, eu tenho a presença da violência. E são nessas quebras que vem a violência. Então, quando as pessoas escutam a palavra violência, parece que elas querem ver sangue, elas querem que briga, elas querem ver intriga,
mas por trás de tudo existe algo chamado amor. O Bert, né, e hoje Sophie, dando continuidade ao trabalho do Bert, falam isso de uma maneira muito bonita, né? Então, por trás de tudo está o amor, né? Então, se eu consigo trabalhar com o amor adulto, que coisa bonita, porque eu quebro o outro, né? Eu vou de uma forma amorosa, né? Em direção ao outro, em direção à vida, né? E de onde vem a vida? A vida vem do pai, vem da mãe, Claro. né? Ainda que eu não possa entrar em contato com esse pai ou com essa mãe fisicamente, né? Porque quantos de nós convivemos com nossos pais e as nossas mães e não nos entregamos e não tomamos esse pai, não tomamos essa mãe como deveria ser, né? Por alguma questão muito pequena. Então, quando você cresce, e eu vou falar uma coisa assim, vou dar um exemplo de uma pessoa muito próxima minha, uma pessoa que normalmente eu olho no espelho todo dia quando acordo, e eu vejo, e esses tempos atrás eu peguei falando, não lembro se para minha mãe, para o meu pai, né? E eu falei uma questão muito pequena, e eu falei assim, a minha parte adulta entende isso perfeitamente, mas infelizmente a minha criança, às vezes, ela fica lá dentro birrenta e fica se sentindo mal por alguma coisa, né? Então, eu preciso aprender a dosar isso, né? Porque o ser humano é algo muito bonito, né? E trabalhar com o ser humano é muito bonito. Quer seja nas questões de violência, quer seja na questão de amor, quer seja em tudo, porque tudo, na verdade, se trata de amor. O amor é trabalho, o amor é vida, o amor é família, né? Porque nós viemos do quê? Nós viemos do amor, né? A nossa fonte é o amor, né? Pode parecer uma coisa piegas, estranha, mas Sim, quanto por é isso. menor que seja, né? Eu acho muito estranho algumas pessoas falarem, quando elas olham para o pai de seus filhos, né, e não têm a oportunidade, ainda que não exista um relacionamento de marido e mulher mais, mas existe um filho. Eu gosto muito de falar para minha filha, e não me canso de falar para ela, que que ela é fruto de um amor, né? E ela é fruto do que há mais especial. Ela é fruto de amor, para que ela nunca esqueça que, embora ela seja filha de um casamento que se desfez, ela é o bem mais precioso e que leva aquilo de melhor, que é o amor, né? Então, que ela é o melhor momento, ela é a expressão do amor, ela é o amor da mãe, ela é a parte do amor do pai, é o amor de dois adultos. Então, quanto isso é bonito, né? E quanto isso, eu gosto muito de falar isso para ela, e é isso que eu sinto, sabe? Eu aprendi a sentir isso muito, muito mais quando vieram as constelações familiares. Então, eu falo, e eu falo isso com muita propriedade, que quando um casamento se desfaz, o amor não vai embora. Quando um relacionamento se desfaz, o amor não vai embora. E principalmente onde nós temos filhos, o amor se modifica. Né? E ele é um amor muito forte. Ele não deixa de existir. Não existe essa história de que eu fiquei com alguém, eu tive um filho com alguém, porque é uma pessoa que eu conseguia me relacionar bem com a pessoa, porque ela tinha um comportamento legal, porque ela era legal comigo. Não existe. As pessoas ficam junto por amor. Ou eu estanco esse amor e não me permito viver, ou eu reconheço esse amor, eu assumo esse amor, né? E aí eu assumo tudo que vem com ele e eu me permito a viver, né? Porque senão eu vou viver dando murro em ponto de faca, né? E aí eu vou tendo os traumas, e desses traumas vão tendo questões, e aí eu crio crianças que não se sentem amadas. E qual é o futuro dessas crianças que não se sentem amadas? Amadas, pois é. Exclusão, não é? E novos movimentos que podem continuar a perpetuar estes movimentos que levam à violência, não é? No fundo. Os atos de amor para com nossos filhos e para com a nossa família de origem, né? Nossos tios, nossos avós, nossos bisavós, ele é muito simples. E ele vem de relações muito simples. E o maior presente são coisas muito pequenas, né? A gente conseguir olhar para isso e ver quanto
de coisas bonitas existem. Né? Então, quando eu olho para isso tudo, né, que está ao meu entorno, quanta coisa bonita eu tenho a capacidade de ver se eu me permito, né? É verdade. Quantas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui? Mesmo. E, bom, Tati, para mim a conversa está a ser magnífica. Nós temos 1 hora mais ou menos de conversa já. Uma das coisas boas que este momento que nós estamos a viver e que a tecnologia, felizmente que a tecnologia evoluiu para este ponto, né, que permite que eu esteja aqui em Portugal e que estejas no Brasil e possamos estar a falar um com o outro, a partilhar a nossa forma de olhar para as coisas, cada um desde o seu lugar, não é? O meu lugar, vou dizer assim, a minha área de atuação é um pouco mais modesta. Eu trabalho não na área do direito, mas noutras áreas também em que tem impacto em muitas famílias. Mas, sobretudo, eu sou muito grato também a este progresso que nos permite estar juntos, permite estar a partilhar estas ideias, e muito grato à tua amizade, profunda gratidão à tua amizade, profunda gratidão também à tua disponibilidade e o desejo de que possamos estar juntos mais vezes, continuando com este tema, porque tínhamos tema para continuar, não é? Continuando com este tema, ou talvez outro tema. Uma alegria muito grande e uma emoção muito grande poder partilhar esta hora contigo e poder ver que estás bem também, porque nesta situação em que nós vivemos, esta ideia este pensamento nas pessoas que nós conhecemos, pelo menos da minha parte, ele está muito presente, não é? A pessoa estará bem, a outra pessoa estará bem, não é? E, sobretudo, ver que estas pessoas que nós conhecemos em momentos tão bonitos também, que partilhamos quando estamos juntos, é uma grande alegria para mim, e um desejo muito grande de voltar a abraçar-te, voltar a abraçar os nossos companheiros, na próxima oportunidade que estivermos de estar juntos. É uma gratidão muito grande estar contigo, de você aí em Portugal, eu aqui no meio do Brasil, né, no Mato Grosso, e que não é uma região tão conhecida do Brasil fora daqui, né, nem dentro, quem sabe fora, né, mas é uma região muito bonita, e é um prazer imenso poder chegar através dessa tecnologia além mar, né? Além mar. Estou muito feliz. Muito feliz pelo convite, muito feliz pela oportunidade, e quero te agradecer imensamente, que seja essa a primeira e que possamos estar juntos outras vezes. É claro que assim que der, que possamos todos estar juntos novamente, como uma grande família que nós formamos, né? Que é uma família afetiva, né? E que a gente possa se abraçar como a gente gosta, né? De se abraçar e poder compartilhar com pessoas tão especiais. Marco, muito obrigada. Eu sou grata de coração. Muito grato, Tati. E até breve. Um grande beijo para a família, para todos aí em casa. Um grande abraço. Abraço.